Lição de número 1 tem como tema Introduzindo a Bíblia. Nós vamos estudar o livro mais maravilhoso de todo mundo, a Bíblia. Você tem uma Bíblia? Pegue-a e dê uma olhada nela. Você sabia que a Bíblia em sua mão é como uma carta pessoal mandada por Deus para você? Pense nisso. Deus escreveu esse livro a cada um de nós para que possamos conhecê-lo pessoalmente. Este é o motivo de Deus ter nos dado a Bíblia. Ele quer que o conheçamos. Deus é o personagem central da Bíblia. Ao estudarmos, você aprenderá tudo sobre ele. Quem é, o que faz, como é sua personalidade. A Bíblia é também a verdadeira história da história, visto da perspectiva de Deus. Estudaremos a Bíblia na ordem em que as coisas realmente aconteceram. Sabe de onde os anjos vieram? Onde Deus está neste momento? Na Bíblia, Deus responde essas perguntas e muitas outras mais. Nós montaremos o varal do tempo bíblico e penduraremos cada história que estudarmos no devido lugar naquela linha. Estudar dessa forma é um pouco parecido com um varal esticado onde são penduradas as roupas. Você já ouviu sobre Abraão, Moisés, Davi. Mas qual dele veio primeiro? Moisés ou Abraão? Ao estudarmos, você verá como essas pessoas e muitas outras se encaixam no meio daquilo que estudamos. Nós não estudaremos cada história da linha, mas escolheremos certas histórias ou acontecimentos que ajudarão todo o resto a se encaixar no seu devido lugar. Começaremos nossa lição em Gênesis, que é onde Deus começa a sua narrativa da história antiga. O livro de Gênesis é o alicerce da Bíblia. Você já viu uma casa sendo construída? Os pedreiros começam uma casa pelo teto? Não. Primeiro eles fazem o alicerce. O alicerce é uma parte muito importante, normalmente feita de cimento de pedra. Ele deve ser firme e forte para poder aguentar o peso de toda a construção. Então a casa é construída em cima de um alicerce firme, uma parte de cada vez. Se os alicerces não forem colocados corretamente em primeiro lugar, o restante da casa não ficará seguro. Por essa razão é muito importante que você assista a todas as aulas. Tudo que nós estudarmos será importante e fará parte do alicerce para nossos futuros estudos. Se você perder uma aula, terá mais dificuldade para entender as próximas lições. Por isso, tente não perder nenhuma aula. Nós queremos aprender juntos. Abra agora a sua Bíblia. Você a usará muitas vezes, por isso precisará aprender a manuseá-la. Índice do conteúdo, Velho Testamento, Novo Testamento, números dos capítulos e versículos, notas marginais e vários recursos auxiliares. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando nos referimos à Bíblia como sendo a palavra de Deus, estamos nos referindo ao texto dela e não às várias anotações acrescentadas pelos homens. Em 2 Timóteo 3,16 nos diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Deus deu a homens chamados profetas as mensagens que queria que fossem escritas. Algumas vezes Deus falou-lhes audivelmente. Outras vezes falou-lhes em visões. Em outras, Deus apenas colocou a mensagem diretamente em suas mentes. Deus fez com que os profetas escrevessem exatamente o que ele lhes falava. 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia não é um conjunto de ideias humanas, mas é a própria palavra de Deus. Deus deu a sua palavra a homens. Deus se comunica conosco, isso é, diz-nos o que precisamos saber.
Nenhum outro livro do mundo foi escrito dessa maneira, Deus falando para o homem tudo o que ele deveria escrever. Deus é o autor da Bíblia. Deus usou mais de 40 homens para escrever as suas palavras. A Bíblia não foi escrita toda em uma só vez. Demorou 1.600 anos para que ficasse totalmente pronta. Mas a Bíblia é como um único livro de princípio ao fim, porque Deus é o seu único autor. A Bíblia se mostra como um só livro. Apesar de Deus ter usado mais de 40 homens e ter demorado mais de 1.600 anos para ser escrito, Deus nunca muda. E ele continuou falando que os homens deviam escrever até que tudo o que ele queria nos falar fosse escrito. A única explicação para a unidade da Bíblia é que ela tem um único autor, Deus. Todos os homens que Deus usou para escrever sua Bíblia eram judeus. Lucas era aparentemente um gentil, alguém que não é judeu. Deus deu a sua mensagem através do povo judeu, mas não era somente para ele, era para o mundo inteiro. Em Isaías 45, 22, Deus diz: Olhai para mim, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Originalmente, os profetas escreveram a mensagem de Deus. À medida que os documentos originais foram se desgastando por causa do uso, e ao passar dos anos, novas cópias tinham que ser feitas. As cópias eram feitas com extremo cuidado. O número de letras de um livro era contado e a letra do meio do texto inteiro era assinalada. Semelhantemente, o número das palavras era contada e a palavra do meio do livro era assinalada. Apesar de cada palavra ser copiada à mão, há muito mais manuscritos da Bíblia do que qualquer outro documento antigo. Todos os manuscritos antigos que foram encontrados dizem a mesma coisa. As únicas diferenças são detalhes muito pequenos que não afetam o significado. Em 1947, cerca de 24 quilômetros de Jerusalém, um garoto pastor de ovelhas atirou uma pedra dentro de uma caverna na esperança de assustar algum de seus animais que tivesse entrado lá ocasionalmente. Ele ouviu o som de uma cerâmica se quebrando e entrou na caverna para investigar. Para sua surpresa, encontrou urnas de cerâmica contendo pergaminhos antigos. Quando estudiosos souberam e investigaram, encontraram centenas de pergaminhos. Esses manuscritos do Mar Morto tinham sido escondidos em cavernas das redondezas por uma seita religiosa durante o primeiro século antes de Cristo. Na época dessa descoberta, os tradutores estavam usando manuscritos que haviam sido copiados por volta do ano 900 depois de Cristo. Quando os estudiosos compararam os manuscritos do Mar Morto com os manuscritos que estavam usando, não havia qualquer diferença significativa no texto. Apesar de separados por 1000 anos, esses manuscritos antigos diziam a mesma coisa. Deus preserva a sua palavra. Como conseguimos a Bíblia em nossa língua? Os textos originais da Bíblia foram escritos em uma dessas 3 línguas, hebraico, aramaico ou grego. Por muitos séculos, apenas poucas pessoas podiam ter cópias da Bíblia. Através dos séculos, Deus capacitou homens para traduzirem a Bíblia para outras línguas também. Muitas cópias dos antigos textos em hebraico, aramaico e grego ainda existem. Os tradutores os têm usado quando traduzem a Bíblia. A nossa Bíblia verdadeiramente é a palavra de Deus. Hoje em dia temos uma variedade de Bíblias impressas em nossa língua. A Bíblia foi traduzida em mais línguas do que qualquer outro livro no mundo. Você sabe o que um arqueólogo faz? É uma pessoa que estuda o passado e faz escavações na terra para encontrar coisas deixadas por civilizações antigas. Arqueólogos têm escavado em locais citados na Bíblia e têm encontrado muitas coisas que ela menciona. De fato, muitos dos lugares mencionados na Bíblia existem ainda hoje. A Bíblia é um livro da história verdadeiras e arqueólogos têm encontrado informações antigas que concordam com o que está escrito na Bíblia, até nos mínimos detalhes. Localização exata de cidades, vilas e construções.
Como as pessoas viam? Nomes, datas. A Bíblia nunca precisa ser atualizada ou mudada. Quando arqueólogos e estudantes da história fazem novas descobertas, verificam que suas descobertas concordam com o que Deus escreveu na Bíblia. Mas o que é escrito por homens, tais como livros escolares de pesquisa e científicos, precisam ser mudados de tempos em tempos. À medida que mais coisas são aprendidas e velhas teorias são substituídas pelas novas. Imagine você usando o livro de ciências de seu avô. Estaria desatualizado, não é? Mas a Bíblia nunca está desatualizada. Cada palavra dela é verdadeira. A Bíblia não mudou nem vai mudar porque Deus é o seu autor. Salmo 119, 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Por que é tão importante para mim e para você estudarmos a Bíblia? A Bíblia é especial. É diferente de qualquer outro livro. Ela nos fala sobre Deus, o que Ele pensa de nós e o que vê como nossa maior necessidade. A Bíblia é importante porque é a mensagem pessoal de Deus para cada um de nós. Meninos, meninas, pais, mães, avós, avós e pessoas de todos os lugares. Deus escreveu a Bíblia para cada um de nós pessoalmente. A Bíblia tem sido publicada e traduzida em mais línguas do que qualquer outro livro no mundo todo. Mais vidas têm sido mudadas através da Bíblia do que por qualquer outro livro. A Bíblia também é a mensagem pessoal de Deus para nós. Ele a escreveu a fim de se comunicar com as pessoas, inclusive com você e comigo. Se alguém escrevesse uma carta para você, o que você faria? Você leria, não é? Essa é a nossa proposta nessa jornada de 50 passos ou 50 lições. O convido a estudar a palavra de Deus juntos e descobrir o que ela diz. Conto você no nosso segundo passo dessa jornada ou na nossa segunda lição. Até lá e muito obrigado por sua atenção.